Hum, Com a internet, sim. Se tiverem a sentir também problemas com a internet, nós vamos vos enviar o vídeo. Se é interessante cair, porque já estamos a perceber que há várias pessoas hoje em dia, até clientes com os quais temos estado a trabalhar hoje, que têm estado com o mesmo problema. Portanto, não se preocupem que esta gravação vamos enviar o vídeo. Outra coisa, sim, rapidamente, housekeeping. Se tiverem algumas dúvidas, podem ir pondo aqui as dúvidas no chat, porque nós vamos estando e também tem aqui uma zona de perguntas, nós vamos estando. Oi, Susana, ficaste sem micro. Sim. Ah. E nós vamos estando atentos às vossas questões e vamos tentando integrá-las e no fim vai sempre haver um espaço para perguntas e respostas, está bem? Isso. Tânia. Então vou ficar eu com a bola que tenho um bocadinho melhores condições, não é? Sim. Vou ficar eu com o micro. Bem, então bom dia, boa tarde, depende de onde é que me estão a ver. O meu nome, como a Susana disse, é Tânia Rolim, sou, assim brevemente, sou licenciada em marketing, neste momento quase a terminar o mestrado também em Customer Experience com o INEGI, Politécnico da Catalunha. Trabalho há praticamente 8 anos em Customer Experience, comecei com o Customer Experience no retalho, cheguei a passar também pela indústria, pelas telecomunicações, mais na parte também do B2B, portanto sou na realidade uma apaixonada por este tema e por isso é que tenho todo o gosto de estar aqui com vocês a falar também sobre o Customer Experience no B2B, já que acaba, como a Susana disse, é algo que surge das conversas, das formações e muitas vezes surge a pergunta de como é que aplicamos então uma estratégia de gestão de cliente no mundo B2B. Cada vez isto torna-se mais relevante, porque as empresas já repararam que têm de realmente apostar, que não é só o consumidor final, é cada vez mais relevante as organizações criarem esta relação empresa com empresa. Claro, existem as suas particularidades, não existe tanta literacia, não existe tanta literatura, não existe tanta informação, casos ou referências que possam estar disponíveis, como acontece no mundo do consumidor final, e daí a importância deste webinar, que esperemos que seja útil para vocês depois poderem aplicar nas vossas empresas. Então, o que é que vamos ver ao longo deste webinar? Contamos que o webinar dure cerca de 1 hora, dependendo das perguntas também que possam ter, e vamos passar aqui por estes 5 pontos. Afinal, o que é a experiência do cliente B2B? Depois vamos ver as principais ferramentas, como os arquétipos, o Customer Journey B2B e como é que podemos fazer a medição de experiência B2B, principalmente nos programas, a aplicação destes programas de voz de cliente no caso do B2B e, por fim, como é que fazemos então um plano de experiência de cliente ajustado a empresas que trabalham com empresas. Então, a experiência de cliente B2B. Vamos então começar, não é? Qualquer pergunta que entretanto tenham ao caso, aí está, digam-nos, por favor. Bem, o B2B, embora seja um conjunto de empresas que nós sabemos que trabalham com empresas, na realidade conseguimos ver que é um universo muito grande, que encaixam diferenças entre elas neste mundo do B2B. Temos, por exemplo, os B2B puros. Quem são estes B2B puros? Podem ser, por exemplo, uma indústria, são empresas que vendem somente a empresas, são aqueles que, tal como estava a dizer, uma indústria, ou o próprio caso do retalho, da macro, que vende só a clientes empresariais, e aqui estamos a falar dos B2B puros. Mas depois, por outro lado, também temos os B2B consumo, isto é, que vendem para o cliente final, mas via um intermediário, e estes têm umas características diferentes. Ainda temos os outros que são os B2B e B2C, que não são puros B2B, uma vez que fazem os dois mundos, tanto vendem a empresas como vendem a consumidores finais. Isto são as diferenças que existem no mundo do B2B, mas também vos queria mostrar que há coisas que são que os unem. E o que é que vos une? O que é que une estas empresas B2B? Eu trouxe aqui um estudo da Associação DEC, que é uma associação de desenvolvimento de experiência do cliente espanhola, que fez um estudo em conjunto com a Deloitte,
que está muito focado, este estudo já começou desde há 4 anos para cá, e este estudo está muito focado em perceber qual é o nível de maturidade que têm as organizações B2B. Os dados são de Espanha, contudo, acredito que sejam muito parecidos à realidade que nós vivemos aqui no mercado português, e há alguns dados aqui que podem ser interessantes. Uma reflexão que podemos fazer aqui deste gráfico que eu vos trouxe, não é? 57% destas empresas que foram inquiridas e que foram estudadas indicam que é um objetivo estratégico da empresa um plano de gestão de Customer Experience. Portanto, está coerente com o que dissemos no início. Porque é que isto é importante? Porque cada vez mais as empresas estão focadas e estão awares de que é importante investir na experiência do cliente. Por outro lado, vemos que apenas 4% indicam que não é importante. Isto é, nota-se claramente que existe um foco e que começa a ser cada vez um pilar estratégico nas empresas que estão focadas no B2B. Ok, Tânia. Então, vimos o que as separa, vimos o que os une, mas vamos lá um bocadinho mais a fundo e ver o detalhe em que é que elas afinal são diferentes. Este quadro aqui ajuda muito a perceber que tipo de clientes, assim, a nível geral, é que temos quando é em B2B ou em B2C. E quais as suas particularidades. Vamos ver, por exemplo, em relação a volume e valor. No caso do B2B, são empresas que lidam com um baixo número de clientes, não têm a quantidade de clientes que têm no caso de um B2C. Por norma, são clientes com um valor mais elevado e têm realmente diferenças elevadas entre si. O que leva aqui a que as soluções ou os produtos que as empresas fazem também sejam mais personalizados, sejam à medida. Enquanto que no B2C, vemos uma realidade diferente, temos um produto e as soluções mais standard, mais massificadas, tal e qual como os meios. Os meios que utilizamos para captar clientes de um ou do outro são diferentes. Num caso de lidarmos com uma empresa, temos um marketing mais relacional, existem eventos de promoção, existe uma certa proximidade, enquanto no caso do B2C é tudo feito a uma escala muito maior, de uma forma a atingirmos o maior número de clientes. Até no processo de compra conseguimos ver essas diferenças. No caso do B2B, temos uma análise muito mais detalhada, tem de ver as questões mais técnicas, todo o detalhe, o processo torna-se mais longo, por norma é mais complexo, com muitas indicações, e temos vários interlocutores dentro das próprias empresas com quem temos de falar. Muitas vezes temos de falar com o departamento técnico, ou com o departamento comercial, ou com o departamento de apoio ao cliente. No caso do B2C, já é um processo de compra mais impulsivo, com base nas emoções, torna-se mais rápido e trata-se de um consumo pessoal. No pós-venda a mesma coisa. Existe a tal relação personalizada quando lidamos com empresas, o contacto pode ser mais permanente, contudo, no caso dos B2Cs, temos aqui uma relação pouco personalizada e muito baseada até em contact centers, em fóruns, em call centers. E com isto, conseguimos aqui, de uma forma geral, perceber quais estas diferenças quando então estamos a lidar com organizações B2B. E estas diferenças vão-nos fazer gerir a experiência do cliente também de uma maneira diferente. Mas para gerir esta experiência do cliente, o que é que nós achamos na ISO? Achamos que, e recomendamos, utilizarem o mesmo framework que se pode utilizar para um cliente final. O framework estratégico continua válido. As peças que existem neste framework podem na mesma ser adaptados a B2B. Existem umas particularidades maiores na parte do cliente, que depois já vamos ver mais a seguir, e depois a forma como gerimos a experiência, que começa então na peça do cliente, depois podemos trabalhar os 3 pilares como a marca, o produto e a interação, e aí fazer as tais iniciativas que estão à volta ao framework, como o economics, o governance, as pessoas e a cultura, tudo isto com a estratégia, mas podemos usar o mesmo framework, não é assim tão diferente que se justifique trabalhar com o outro, este funciona. E com isto, vamos então aqui para uma parte mais prática, que é as personas. Então, como é que trabalhamos então com estas ferramentas ajustadas a B2B? Comentários até aqui. Susana? Alguém que tenha feito alguma questão sobre o primeiro bloco? Não, acho que não, mas deixemos em aberto se houver alguma questão. Ok, estejam à vontade. Coisas que também
estejam à vontade. Uma das coisas que nós também gostamos é desta interação e podermos, uma das vantagens, não é? Não ver o vídeo no fim, mas poder participar no webinar, é as questões que estiverem contribuem, as vossas experiências e as dúvidas contribuem para também enriquecer este webinar. Aprendemos todos. Exato. Todos com isso. Sim, eu queria até acrescentar uma coisa, Tânia, que é, depois também no final tiverem algumas questões, nós falamos do framework da ISO como uma coisa que muitos de vocês já ouviram em vários webinars, e uma coisa um bocadinho mais conhecida, mas claro que isso pode surgir dúvidas. No final, se por exemplo quiserem que exploremos um bocadinho mais do framework, ou que possamos falar um bocadinho mais disso, no final podemos reservar um bocadinho mais de tempo e olhar para o framework de gestão de experiência de cliente de forma um bocadinho mais detalhada, se isso for também do vosso interesse. Ótima dica. Então vamos seguir para as personas B2B e como é que então trabalhamos estas personas ajustadas a uma realidade B2B. Então no caso dos arquétipos de B2B, vamos começar então com o ponto de partida, não é? O ponto de partida é vamos conhecer os nossos clientes e no caso das empresas vamos conhecer quem é que são estes clientes. E na realidade não existe um conceito de experiência de cliente individual, à semelhança do que existe no caso dos consumidores finais. Porque as empresas, no caso do B2B, muitas vezes podemos estar a falar com vários departamentos da empresa de cliente e inclusive a ter relações com vários departamentos com a empresa que está a prestar este serviço. Portanto, não existe este conceito de cliente individual. O que é frequente existir no caso do B2B? É o conceito de conta. O conceito de conta de cliente pode sim ter lá dentro diversos stakeholders que de alguma forma nós devemos utilizar para ajustar o discurso de acordo com a necessidade dos diferentes stakeholders que têm dentro da organização. Portanto, aqui, quando estamos a criar arquétipos B2B, é preciso ter em conta as funções que cada um exerce, ou o papel que cada um exerce dentro da empresa. Cada um desses, não é, dessas funções pode ter necessidades específicas e é isso que dizemos aqui no segundo ponto. Todos podem ter as suas motivações e necessidades específicas. Vamos ver, se for um diretor financeiro ou um diretor de recursos humanos ou um diretor de operações, têm necessidades diferentes consoante este papel e consoante os seus comportamentos e a sua atitude. Daí ser importante fazer esta distinção. E ainda questões do próprio negócio podem influenciar nesta criação de arquétipos B2B. O que é que é importante? Quando estamos quando estamos a trabalhar com ferramentas de cliente, não devemos perder o foco do porquê que estamos a fazer, não é? Então, quando às vezes me perguntam, Tânia, mas quantas pessoas é que devemos fazer? Quantos arquétipos é que devemos fazer? Na realidade aqui vai muito depender de qual o objetivo. O objetivo, neste caso, é melhorarmos a experiência do nosso cliente. Portanto, vamos fazer quantos arquétipos nós conseguimos realmente geri-los. Não vale a pena ter 4 se criamos uma experiência única para esses 4. Então, vamos fazer se calhar primeiro 1, depois 2, depois passamos para 4, depois passamos para 6. Vamos fazer os arquétipos à medida que conseguimos realmente tratá-los e diferenciar essa experiência uns dos outros. Ok? Aqui há que ter atenção a esse ponto. Então vamos ver de forma prática como é que podemos fazer esta segmentação de clientes no caso do B2B. Temos 2 formas de o fazer, ou nós aconselhamos 2 formas de o fazer. Aqui temos o nível 1, que é a segmentação por função, que já vos tinha estado a dizer, da empresa. Podemos ter o CEO da empresa, o diretor comercial, o diretor financeiro, de marketing, o que seja, o próprio usuário que irá ter uma experiência diferente, um diretor de sistemas ou de IT. Portanto, temos aqui o nível 1, que é segmentar com base na função. No modelo B2B podemos ter muitos arquétipos consoante então a função que eles têm. Vou-vos dar um exemplo no caso das telecomunicações, onde eu tive e trabalhávamos com clientes B2B. No caso das telecomunicações, existem várias empresas que utilizam telecomunicações, vais desde aquela mais pequenina, que nós chamamos vulgarmente como ENIs, que são os que são empresários em nome individual, ou realmente uma empresa que tenha só uma pessoa, e nesse caso só temos um perfil, só falamos com o dono. Mas em contrapartida temos empresas muito grandes, desde bancos, empresas grandes, institucionais, políticas até,
que tem muitos departamentos lá dentro e aí temos de ter um pitch diferente, temos de ter atenção, as necessidades são completamente diferentes. Por exemplo, no caso de um CEO, eu estou-vos aqui a dar exemplos porque acho que é sempre bom para conseguirmos associar, não é? No caso de uma segmentação por função, é importante então saber como é que vou reagir com este CEO, não é? E também o conhecer. Vamos imaginar que ele é um CEO no ramo de pedras. O que é que eu queria dizer com pedras? De mármore, por exemplo. E é um apaixonado por o tipo de mármore, o mais negro. É uma pessoa que adora mesmo aquele tema e que tem uma empresa sobre isso. Se calhar não podemos ir abordar este cliente a falar-lhe de tabelas, de gráficos, de números, porque é uma coisa que até o aborrece e ele não gosta de falar disso. Ele gosta mesmo de falar da paixão dele pelos mármores e pelos tipos de pedras que são diferentes. É isto que nós temos de ver quando estamos a falar com este tipo de pessoas e é por isso é que é importante segmentarmos. Se por outro lado estivermos a ter uma conversa com o diretor financeiro, esse sim, o que é que ele quer? Estar atento, ele quer ter a certeza que aquilo que nós lhe estamos a vender, quando for questionado pelo seu CEO, neste caso, ele tem acesso a tudo de forma rápida, sem problemas nenhuns, com os números adequados a funcionar. Por isso, daí a importância de nós conseguirmos segmentar quem são estas funções importantes e relevantes para quando estamos então a criar esta experiência de cliente. Estávamos aqui com uma questão e se calhar vamos tentar pôr esta questão agora um bocadinho, ver se percebemos. A questão do Miguel. Vou ler a questão e ver se compreendemos. Quando uma empresa de serviços tem uma área de sales que vende para toda a cadeia de valor, um portfólio de serviços diversificados no seu core business, portanto faz cross-selling, como é que deve abordar os seus clientes? Como deve abordar os seus clientes para vender a outras áreas? Se percebi, Miguel, depois vê se compreendi a tua questão. Estás a falar de empresas que são B2B2C, ou seja, são empresas B2B que têm um portfólio diversificado, certo? Estás a falar com o Miguel? Não, estava a tentar falar com o Miguel. Se puderes ajudar-nos um bocadinho mais a perceber. Ok, tem 5 áreas de negócio. Temos uma empresa B2B com 5 áreas de negócio, sim. Todas B2B? Sim, ok, todas B2B. Mas cada um desse grupo, essas 5 áreas de negócio, tem um tipo de cliente específico, é isso? Estamos aqui em real time a tentar perceber o... Miguel, se dentro de cada uma das áreas de negócio tu tiveres empresas com este tipo de estrutura, podes fazer para cada uma das áreas de negócio os diferentes papéis dessa estrutura, porque na realidade podem haver necessidades diferentes. Eu não sei que tipo de áreas de negócio são, mas se efetivamente cada uma delas tiveres empresas com esta estrutura, vamos imaginar uma área de negócio no ramo da saúde, a outra área de negócio no ramo do turismo. Quando estás a falar com um cliente B2B no ramo da saúde, podes estar a falar até com o médico, que há de ser o utilizador, pode estar a falar com o CEO da empresa, pode estar a falar com a pessoa do departamento de IT que te contactou para instalar um software, vamos imaginar, e se for para o ramo do turismo, já vais falar com o gerente do hotel, já vais falar com o departamento de marketing, isto é, são pessoas diferentes, portanto, dependendo se calhar de tal área de negócio, podes ter de criar vários papéis dentro dessa área de negócio. Sim, o que nós fazemos às vezes, por exemplo, pode ser interessante fazer, nós às vezes até fazemos uma espécie de um stakeholders map, onde nós percebemos, dentro desse stakeholders map, pode ser um exercício que ajude a mapear os diferentes stakeholders no processo de decisão e perceber que se calhar há aqui stakeholders que são conjuntos, ou seja, este stakeholder se calhar dá para uma ou duas áreas. Estamos a falar pode representar uma das áreas. Ou, ok, temos aqui este stakeholders map que te diz, ok, isto é o mais, este stakeholder corresponde depois a esta persona e é mais importante. Outra coisa que também é importante perceber, e eu acho que vou reforçar um bocadinho o que tu disseste, Tânia, que é, nós fazemos os arquétipos, as personas, para podermos gerir a experiência de cliente.
E nós temos que ter a capacidade de perceber quantas experiências diferentes nós podemos gerir. E muitas vezes, se calhar, nós temos que perceber qual é, se calhar, das 5 áreas de negócio do grupo, se calhar vamos começar por um que é mais representativo. Pode ser um arquétipo, uma persona mais larga, mais abrangente. E depois vamos fazendo com um bocadinho mais afunilando e conseguindo gerir experiências mais diferenciadas. Mas se calhar existe um arquétipo, uma persona, que nos permite um bocadinho transversal. Cobrir, por exemplo, 50% do tipo de cliente que tens e apostas então nesse. O que te representar mais a nível de clientes, começas com esse e depois vais criando os outros, que também têm peso e também são relevantes, à medida que consegues ir gerindo as outras experiências. Ajudou, Miguel? Esperemos que tenha ajudado. Fazem um joia. Senão no fim fez um top em vez de um joia. Senão no fim nós também podemos olhar um bocadinho mais e tentar afunilar um bocadinho mais estas questões. Sim, para o caso específico do Miguel, né? Se calhar, o Miguel percebendo um bocadinho melhor, se calhar conseguimos ajudar diferente. É isso. Então, vamos ver aqui, como vos estava a dizer e como ainda agora reforçámos, não é? A importância dos papéis, mas atenção, porque o objetivo principal é criarmos realmente esta experiência e esta gestão de experiência diferente, portanto vamos criar à medida que conseguimos controlar e gerir esta experiência. Contudo, a nível de esqueleto, como é que é a construção de um arquétipo de B2B, na realidade ele é muito semelhante ao esqueleto de um B2C, adaptado. O que é que aqui podemos, por exemplo, colocar, ou colocamos? Colocamos o nome e por nome uma etiqueta que associa o comportamento da pessoa, neste caso Ezequiel Ocupado Hernández. Conseguimos pôr também aqui um claim que de forma rápida nos transmite a empatia por este cliente e conseguimos perceber quem é que é este cliente, pensando na mesma no B2B. É tudo isto tão possível. Podemos colocar as suas necessidades, expectativas, por exemplo, características, quando estamos a falar do B2B, podemos então colocar aqui questões como de produto, por exemplo, questões como a logística da empresa, detalhes até do negócio ou do serviço, podemos aproveitar para pôr aqui neste pilar das características, os drivers, portanto aquilo que pode ser uma palanca para ele de forma também positiva ou negativa, os seus momentos de verdade e de dor, quais são os canais que têm preferência para ser contactado, o que é que o influencia. Portanto, a nível de estrutura, deixo-vos aqui até este guia que podem utilizar e replicar nas vossas organizações, ajustados às personas B2B, ou aos arquétipos B2B que vocês têm na vossa empresa. Para chegarmos aqui, precisamos de uma investigação. Esta investigação também é feita, tem algumas particularidades em relação ao B2C. Como vos disse, o framework pode ser o mesmo. Vamos ver depois a seguir que o roadmap também. O que é que temos de mudar? Estas técnicas dentro de cada etapa, o que é que temos de ajustar a esta realidade B2B? Por exemplo, a questão de termos de entrevistar diferentes pessoas que estão envolvidas na solução final. Voltamos à mesma coisa que é entrevistar todos. Vamos aqui ver, existem empresas, e nós sabemos disso, que muitas vezes criam personas sem nunca falar com clientes, não é? Esta parte não é negociável, está bem? Se queremos descobrir quem são os nossos clientes, temos de ir para o terreno, temos de sair, temos de interagir, e no caso do B2B, que é o ponto a seguir, às vezes as pesquisas ou os questionários, especialmente as digitais, não funcionam tão bem. E porquê? Temos um cliente diferente. Funcionam bem estas pesquisas digitais quando são coisas assim mais rápidas. Por exemplo, no final do webinar, receber um questionário e perguntar se gostaram do webinar. Agora, quando estamos numa pesquisa de arquétipos e de jornadas de Customer Journeys, estas entrevistas têm de ser mais fundas, têm de ser mais profundas e no caso do B2B, muitas vezes temos de ir um bocadinho mais longe, porque não é como um cliente consumidor final que provavelmente até fica agradado quando ligamos e dizemos, olha, estamos a contar de fazer um focus group neste sítio e em troca damos-lhe um cartão oferta da FNAC.
o cliente até acha interessante e vai. No caso de um B2B não é bem assim, não é? As pessoas estão no seu local de trabalho e não têm a mesma disponibilidade para se deslocar para ir, por exemplo, a um focus group. Então é muito importante, quando estamos a fazer este tipo de pesquisas, irmos para o terreno. É provável que inclusive tenhamos de ir visitar clientes aos seus escritórios, às suas instalações, e também a distribuição geográfica acaba por ser aqui um desafio nesta pesquisa, porque há alguns que inclusive também estão online, e pode complicar. Mas aqui o importante a reter é que temos de ir para o terreno, temos de falar com os diferentes papéis que existem dentro da organização e os nossos possíveis clientes dentro da empresa que é nossa cliente, e temos de fazer isto muitas vezes de uma forma mais ativa da nossa parte e estarmos com eles no local deles. Deixa-me só acrescentar uma coisa que também pode ser interessante. Claro que aqueles os participantes que já nos ouviram sabem que eu tenho sempre a paixão da parte da employee experience, da experiência de colaborador, e eu não posso deixar de colocar sempre aqui um bocadinho destas aprendizagens que temos tido. Uma das coisas que pode ser interessante é aplicar algumas das técnicas que nós temos mais focadas para quando fazemos pesquisa junto de colaboradores, ou seja, quando vamos trabalhar a parte da employee experience, ensina-nos algumas coisas sobre privacidade de dados, sobre como abordar os colaboradores, que são muitas vezes um bocadinho técnicas diferenciadoras em relação a quando abordamos um cliente. E por exemplo, para o B2B, muitas vezes nós vamos buscar informação até mais parecida com a experiência de colaborador, na perspectiva de quando fazemos a pesquisa. Imaginem, um cliente muitas vezes está mais disposto a dizer e a falar e a dizer mal do que, por exemplo, um colaborador. E às vezes no B2B nós podemos também sentir isso, ou seja, que um cliente nosso que seja B2B pode, porque já tem uma relação connosco um bocadinho, se calhar até próxima, conhece o nosso nome, conhece a nossa empresa, pode às vezes até ter mais dificuldade em dizer coisas que não gosta ou ser mais verdadeiro, porque está mais dependente de nós em alguns tipos de serviço. Então sente-se mais essa fragilidade. Então também é um tema que podemos explorar mais tarde, mas eu acho que é interessante perceber que às vezes na investigação do B2B nós podemos ir buscar estas aprendizagens e olhar quase para a experiência de colaborador. E que isso é um ponto que temos também vindo a aprender, porque estas áreas estão em constante evolução e estão em constante crescimento. E essas são as duas áreas que estão ainda mais em crescimento, não é? Tanto o B2B como o B2B como o employee, não é? E então também aprendi uma com as outras. Bem, isto em relação então ao nível 1, à forma 1 de que podemos segmentar estes clientes do B2B, não é? Que é em relação à função, acho que conseguimos aqui esclarecer. E qual é a outra forma que também o podemos fazer? Muito semelhante àquilo que fazemos com os clientes consumidores, que tem a ver com fazermos uma segmentação de acordo com o comportamento e não tanto com a função. E aí, ao fim e ao cabo, o nosso foco acaba por ser os comportamentos. Como é que fazemos isto? Identificando 2 atributos que sejam relevantes para esta segmentação. Ao fazermos esta matriz de 2 atributos, conseguimos logo até ficar com 4 categorias de tipo de cliente e conseguimos pelo menos começar a trabalhar, se não for nestes 4, selecionamos um ou outro, para conseguirmos começar a trabalhar nesta gestão de experiência de cliente. Quando é que devemos implementar este tipo de segmentação no B2B? Quando há empresas que, na realidade, as suas funções não sejam assim tão relevantes. Vamos dar um exemplo. Eu sou uma empresa que vende software para arquitetos. Portanto, os meus clientes são B2B, são arquitetos, muitas vezes os arquitetos até são empresários em nome individual, portanto são só eles que trabalham para eles, e eu só tenho arquitetos, portanto na realidade não me faz sentido estar a fazer uma segmentação por funções, porque só vou lidar com arquitetos. Faz-me se calhar mais sentido começar a fazer uma segmentação por tipo de comportamento desses arquitetos, porque há de haver arquitetos que são muito mais minuciosos, há outros que são os preocupados, há outros que são os motivados, há outros que querem crescer muito, há outros que só querem estar mais assim na sua empresa. Portanto, dentro dos arquitetos temos vários tipos de personalidade e nesse caso é uma boa forma de segmentarmos, como aqui está, através de uma matriz de comportamento, e conseguimos logo então ficar também com os 4 blocos de tipo de personas. Vamos ver aqui um caso na prática. Então,
para uma empresa de embalagens e de soluções de packaging. Podemos ter estes 5 tipos de clientes. O cliente número 1, que é o caloroso. Quem é que é este cliente? Antes disso, só para vos contextualizar, falando então dos 2 critérios, não é? Temos aqui detectámos, conseguimos conciliar as características dos clientes e conseguimos perceber que para eles os 2 eixos com maior valor e importância para a experiência deles têm a ver com a exigência e com a proximidade que têm com a empresa. Daí então saiu estes 5. Quais são estes 5? Caloroso. Quem é este caloroso? É um cliente que é menos exigente, muito social, gosta de fazer inclusive amizade com os fornecedores, de certeza que já todos estão a pensar em algum, que há sempre um caloroso. Depois temos também o tipo de cliente sócio. Quem é este cliente? É aquele cliente que procura ao fim e ao cabo parceiros de negócio, procura uma relação justa, tem um vínculo profissional e tem um vínculo pessoal com a empresa, mas na realidade não são família, não é? Pronto, está ali no meio. O terceiro, temos o filho único. Este cliente filho único é aquele que se sente muito importante, quer fator muito, quer fator pouco. É uma pessoa que lhe quer que tratem de uma maneira mega especial, independentemente do que ele tenha comprado ou não, e tem uma pouca tolerância ao erro. O quadriculado é aquele que é um perfil muito exigente, mas acaba assim por ser um bocadinho neutral quanto à relação. E depois também podemos ter o sem energia, que é aquele cliente que exige pouco, também não valoriza a proximidade. Na realidade, o que ele procura é um bom preço e que tudo funcione. Com esta matriz, então, conseguimos ir construindo estas várias personalidades. Agora vou-vos ainda dar outro caso prático. Vamos ver um filho único. Vejam lá se conhecem este filho único. O João Filho Único Simões, não interessa aqui, está esbatido porque na realidade aqui não interessa tanto os detalhes. O que vos queria mostrar era este filho único, não é? Quem é ele? É aquele tipo de cliente que, se não for importante para um fornecedor, não faz mal, que ele vai procurar outro, onde o seja. Ele quer se sentir importante, ter um tratamento VIP, pode ou não ser um cliente com grande potencial, mas acha que merece tudo. Gosta muito que seja o CEO das empresas a falar com ele, porque ele, abaixo disso, mesmo que não seja a pessoa que seja indicada para resolver o problema, abaixo disso não lhe interessa. Ele acha que ele merece que só o topo da empresa de fornecedores fale com ele. Abaixo disso, não é para ele. E acho que aqui conseguimos bem representar o filho único, João Simões. Parece-vos bem? Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Isto pode parecer que é às vezes de um bocado irónico, mas pode ser interessante. Isto depois depende também das estratégias que nós queremos adotar nas nossas empresas. Porque as personas são para ser usadas, ou seja, são para evoluir, são para criarmos, são para nós conhecermos estas personagens, são para nós trabalharmos a gestão da experiência e às vezes nós podemos usar fotografias ou nomes ou alcunhas que nos ajudem a se situar e não é por acaso que nós fizemos esta brincadeira de pôr esta fotografia. Isto porquê? Porque esta capacidade também de criar empatia com o nosso arquétipo, com a nossa persona, criar, reconhecer, e está quase na nossa cabeça a história, isto é uma das partes fundamentais deste passo. Porque é importante que as nossas equipas de gestão conheçam quem são as personagens que são os nossos clientes. E se identifiquem rapidamente, consigam perceber logo, já sei de quem é que estás a falar, vou trabalhar para essa pessoa. Exatamente, e isso é importante, muitas vezes até no B2B, na parte de venda, por exemplo, às vezes usamos isto, há para a gestão de experiência de cliente, há também para criar discurso de venda, por exemplo, tem que estar se calhar presente quem são os nossos arquétipos. Por isso é que nós muitas vezes não temos, se calhar nós não temos capacidade de ter novo, não temos, porque a malha fica tão fina que é difícil eu estar a gerir tantas pessoas. Portanto, se calhar mais vale ter 3 com uma malha menos fina neste momento e eu conseguir diferenciar as experiências. Mas isto, ou seja, perceber esta capacidade de criar empatia com os nomes, com as personagens, ajuda muito depois a realmente saírem estas personagens da teoria, saírem do nosso PowerPoint e passarem a fazer parte da nossa ferramenta de trabalho e nossa gestão da experiência.
Super. Então, e para o vosso dia-a-dia, não é? Como é que podem criar personas? Vou-vos deixar aqui agora umas ferramentas que vos vão ajudar nisso. Temos, no caso, por exemplo, o Xperia, que tem templates. Se calhar o melhor é mesmo eu ir lá online para vos mostrar. Confirmem que depois estão a ver. Susana, estás a ver? Estamos. Boa. Eu estou, então, os outros não sei, estão a brincar. Então, também. Então, aqui podem fazer bem. Eu tenho aqui a pesquisa, mas até vou começar do início. Portanto, aqui tem um conjunto de templates. Nos templates, se vocês colocarem B2B, esta plataforma é gratuita. Tem, claro, algumas coisas que podem ser pagas, mas dá perfeitamente para arrancarem e para começarem a criar algumas personas. Portanto, aqui no B2B, se vierem a personas, ele já aqui tem alguns templates que vocês podem usar. Como, por exemplo, aqui a Amanda, que é Sales Operation, aqui está em inglês, mas isto é tudo editável. Portanto, vocês conseguem vir às personas. Oi, deixa-me só vir aqui. Então, vamos aqui procurar B2B, uma persona, e a partir daqui, então, trabalhava com esta persona. Outra ferramenta que também podem usar para criar personas é esta ferramenta do HubSpot. Vamos também, se calhar, aqui ver no instante, que se calhar é melhor, e até podemos simular a criação de uma. Sim, claro que isto são sempre, isto são ferramentas e são templates, não é? São, de qualquer forma, ajuda muito a estruturar o pensamento. Agora, isso. O que nós colocamos, a capacidade de escolher aqueles atributos, aqueles eixos, façam sentido para o nosso negócio, aí é que está um bocadinho o valor da criação, de adaptar. Mas estes templates ajudam muito. Ajuda numa estrutura, o que é que eu tenho de ver em relação ao arquétipo, o que é importante colocar, e vão ver que é de uma forma simples, e se nunca fizeram nenhum, é uma boa ferramenta para começarem a treinar e a perceber o que é que têm de pesquisar para depois também conseguirem responder a estas questões. Outra coisa que também é importante, deixa-me só acrescentar, que é que não me canso de dizer, e não nos cansamos de dizer, os arquétipos são ferramentas vivas. Os Customer Journeys, que também vamos mostrar a seguir, são ferramentas vivas. Se vocês só levarem quase uma coisa desta sessão, deste webinar, que seja este conceito de que são ferramentas vivas. Ou seja, se calhar vocês têm os arquétipos de maio de 2023 e se calhar vão fazer, faz sentido fazer uma revisão dos arquétipos dali a 6 meses e têm os arquétipos agora não vou fazer as contas de 6 meses, de dezembro de 2023. Ou seja, perceber que não fazem os arquétipos e está fechado e isto é certo para toda a gestão. Até porque há muita coisa que muda, não é? Pode mudar o próprio ciclo de vida do cliente, pode mudar o contexto operacional, se estamos a lidar inclusive com empresas, há uma guerra, há uma pandemia, tudo muda, as necessidades mudam e aí temos de agir e de mudar e não nos ficar fixados porque temos um. Temos um que provavelmente mudou a necessidades tal como nós, empresa, então vamos adaptá-lo. Então, como é que podemos fazer isso na prática? Eu aqui já tenho um diretor de operações, mas vamos mesmo criar, não vamos criar todo, mas vamos criar aqui um, para vocês perceberem que é muito fácil. Nome, vamos lhe dizer que ele chama-se, é o diretor de comercial, ok? Vamos pôr uma diretora, só porque somos duas meninas aqui hoje a falar. Uma diretora comercial. Uma diretora comercial, posso inclusive, aqui não tenho fotografia, mas tenho um ícone que me ajuda a identificar quem é que é esta pessoa. Vocês veem esta barra? Esta barra aqui. Vou seguir em frente. Que idade é que esta diretora comercial tem? Tem entre 35 e 44. Qual o grau de escolaridade? É uma pessoa que tem um mestrado. Em que setor é que ela atua? Atua na saúde. O tamanho da organização é uma empresa média. Qual o título do seu cargo? Neste caso, ela é a diretora comercial. Como é que o seu trabalho é medido? Por vendas. A quem é que ela reporta? Vamos pôr CEO. Aqui, claro, podem adaptar tudo, não é? À medida. Quais são os seus objetivos e motivações? Evoluir na carreira e comprar uma casa, o que seja. E por aqui fora, isto ajuda-vos muito a irem orientando
e a saberem o que é que precisam de realmente saber sobre a vossa persona e de forma fácil conseguem ter uma imagem visual que também podem passar com os outros departamentos, para as outras partes da organização que possam estar envolvidas e que faça sentido trabalhar com estas personas. Espero que vos tenha aqui ajudado estas duas ferramentas, acho que são as duas gratuitas, podem usar tanto uma como a outra. O Xperia vamos ver também um bocadinho a seguir, porque também nos ajuda muito quando é na criação de Customer Journeys. E esta aqui do HubSpot mais focada nas personas. Alguma questão ou alguma dúvida? Podemos avançar? Vamos esperar que estamos a explicar tudo. Exatamente. Exato. Vamos vá. Vamos B2B avançar. Customer Journeys. Aqui, à semelhança do que vimos nos arquétipos que têm as suas particularidades na questão do B2B, também temos o mesmo para o Customer Journey. Em relação à própria estrutura do Customer Journey e ao esqueleto, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, no Pinterest, no Google, vão perceber que existem várias formas de criar Customer Journeys, não há só uma forma, há alguns que inclusive são circulares, nos arquétipos acabamos por ver um bocadinho mais um template similar ou uns blocos mais parecidos bem com as suas especificidades. Aqui no Customer Journey existem várias, mas aqui o que nós trazemos é aquele que é mais comum se ver, que é aquele que é dividido entre colunas e linhas, onde cá em cima conseguimos ver quais as etapas, quais os momentos e os micromomentos que o cliente vive com a nossa empresa, quais os micromomentos, quais as suas expectativas que ele tem connosco, os níveis de experiência. Temos um bloco onde podemos colocar as emoções, a importância do esforço, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, aquilo que faz ele avançar e aquilo que faz poder ele sair. Podemos inclusive colocar algumas codes, algumas frases que o cliente nos disse enquanto estávamos nas nossas pesquisas para enriquecer aqui o mapa e dar um sentimento de empatia maior com este Customer Journey que nós estamos a fazer. Portanto, mas aqui o essencial é podemos aproveitar a mesma estrutura. Mais uma vez, vai depender do que é que fazemos e que informação é que vamos colocar na estrutura, mas colunas e linhas funcionam, ok? Então, e como é que contamos a história de um cliente B2B neste Customer Journey? Podemos fazer, nós aqui indicamos 3 formas de contar esta história. Opção 1. Criamos uma jornada de cliente para cada uma das diferentes funções, isto é, vamos ter um Customer Journey para o diretor comercial e vamos ter um Customer Journey para o CEO da empresa. Ou vamos ter um Customer Journey para o usuário do nosso produto. Opção número 2, podemos ter um Customer Journey, mas que na zona, no bloco, por exemplo, tal como temos o bloco dos canais, podemos também ter um bloco onde identifique os vários arquétipos diferentes e mostrar o sentimento ao longo dessa jornada. Ainda a opção 3, que é uma opção que eu pessoalmente ainda não experimentei, mas vamos ver que está no Xperia, que é na realidade um mix entre os dois. Numa só visualização conseguimos ver as diferentes Customer Journeys para os diferentes arquétipos que nós criamos. Ok? Estas são as 3 formas que podemos contar esta história do nosso cliente B2B. Vamos ver então na prática como é que isto pode ficar. Em relação à primeira opção, como eu vos estava a dizer, ao fim e ao cabo pintamos pode ser, vamos imaginar então, a de cima é a jornada do diretor comercial, portanto temos o diretor comercial identificado como persona, nível 1, e depois temos um diretor operacional, por exemplo, em baixo, onde está pintado de outra cor e claramente temos experiências diferentes do início ao fim praticamente. Nós conseguimos gerir e criar, desenhar esta experiência focada especificamente neste arquétipo, ok? O outro exemplo, mostro-vos, por exemplo, aqui neste Customer Journey Map da ISO de um cliente B2B, onde vou aqui fazer um zoom que eu acho que se vê então melhor. Temos os tais momentos da jornada e os micromomentos, o iniciar a relação, até recomendar a um cliente, e aqui neste campo, como podem ver, temos uma descrição
dos sentimentos que o cliente vive, e temos aqui os diferentes clientes que nós temos dentro de uma só empresa. Podemos ter o diretor comercial, o financeiro, o usuário, a pessoa de IT ou de sistemas. E aqui conseguimos, ao fim e ao cabo, até ver em 2 níveis. Além de vermos quais são os stakeholders internos da empresa com quem nós vamos contactar ao longo de toda a jornada, conseguimos também perceber e identificar as diferenças entre sentimentos. Vamos aqui imaginar, neste caso, é o início de um projeto com esta empresa. Muitas vezes, como é que começamos os projetos? Começamos os projetos com um contacto com o CEO da empresa, com o proprietário ou com o departamento comercial. E muitas vezes quem é que fica para trás? O departamento da IT ou o técnico. Ficam aborrecidos que nem sempre entram numa fase inicial do projeto. E é isso mesmo que vemos neste mapa. O de sistemas fica amarelo, portanto, a nível de satisfação, temos aqui de trabalhar neste ponto, enquanto que o dono e o diretor comercial já estão mega entusiasmados, estão aqui com uma energia top para começar neste projeto, mas realmente há aqui um ponto que podemos ter de ver nesta fase da jornada, e isto claramente nos dá esta visão, tanto transversal enquanto funções, como o que é que cada função, afinal, está a sentir em cada momento. Isto torna-se muito útil quando depois queremos tomar ações sobre estes Customer Journeys. Onde é que os podemos fazer? Podem usar as mesmas plataformas do que há pouco tinha falado, o Xperia. Se calhar vamos lá outra vez, que eu acho que se torna mais fácil para vocês perceberem que não há problema nenhum. Sim. Claro que aqui nós também temos que pôr sempre a nossa camada e olhar para estas ferramentas da perspectiva, portanto, porque nós somos gestores da experiência de cliente, ou seja, nós temos que pôr sempre aqui os momentos, como é que, através desta ferramenta, nós vamos identificar onde é que vamos medir a experiência de cliente. Ou seja, não é só uma ferramenta de um ponto de vista de desenho, é muito uma ferramenta de um ponto de vista de criar, eu costumo dizer que é fazer um exercício de cartografia. Portanto, com os nossos journey nós estamos a criar uma linguagem comum sobre o que é isto da experiência do nosso cliente, não é? Que muitas vezes é uma coisa muito etérea, ou seja, é muito difícil de tangibilizar, e o facto de nós criarmos o nosso journey, nós estamos a trazê-la para visualmente e a criar uma linguagem comum e saber que momentos é que nós estamos a trabalhar quando fazemos a gestão, e conseguir criar essa linguagem dentro da nossa própria equipa, ou seja, ao criar essa estruturação, nós conseguimos saber que estamos a falar sobre o momento inicial da experiência, estamos a falar sobre o momento de venda, estamos a falar sobre o momento de fim. E quando nós começamos a fazer esse exercício de cartografia e a dar esses nomes, ligações, não é? Essas ligações, nós começamos depois a permitir-nos gerir esses momentos. Por isso, olhamos para o Customer Journey como, imagina sempre esta metáfora, este exercício de cartografia, onde vamos criar este mapa da experiência que o nosso cliente B2B, B2C, vive. E aí é que nos vai permitir geri-la, porque vai ficar muito mais tangível. Os espanhóis têm uma palavra, uma expressão que é difícil nós conseguimos traduzir em português, e nem isso nós já usamos em espanhol, porque é-nos difícil, é aterrizar. E nós já usamos, isto ajuda-nos a aterrizar, já adotámos esta palavra, ajuda-nos a aterrizar, a trazer à terra, não é? Tangibilizar a experiência, que é muito importante. Porque senão parece que é uma coisa que está no ar, é uma coisa... E não só, Susana, ainda acrescento. Isto ajuda muito, este tipo de ferramentas ajuda muito a derrubar as tais barreiras e os silos que existem na empresa, porque estamos todos a falar do mesmo. Torna-se claro para todos quem é o nosso cliente e qual é a jornada que queremos dar ao nosso cliente. Quando são equipas e empresas muito grandes, não é? Nem sempre estão alinhadas a nível de projetos e a trabalhar para o mesmo foco, para o mesmo fim. Esta ferramenta ajuda muito quando é partilhada por todos os intervenientes e realmente por todos os stakeholders que façam sentido. Consegue-se trabalhar em várias áreas dentro da empresa, já pensando no Customer Experience, porque é muito difícil só uma área de experiência de cliente conseguir fazer esta transformação, e isto são ferramentas que devem ser partilhadas, além de serem, como a Susana também estava a dizer, seres vivos, não é? Elementos vivos e que estejam sempre aqui a ser nutridos. É muito importante partilhar este tipo de plataformas gratuitas.
enquanto gratuitas, algumas dá para partilhar, outras não, mas sim, num modelo pago, inclusive podem partilhar estes quadros entre diversas pessoas na empresa e com isto toda a gente ter acessível qual é o Customer Journey que querem e qual é a experiência que querem dar ao vosso cliente. Voltando aqui, como vos estava a mostrar, voltando só para trás, portanto, entrando, ok, quero desenhar um Customer Journey. Vamos aos templates, mais uma vez, eles têm templates B2B, e nós aqui conseguimos encontrar os vários templates que eles têm e poder trabalhar sobre eles. Este foi um que eu abri, não mudei rigorosamente nada, deixei os momentos, deixei tudo o que eles tinham. O que é que eu vos quero mostrar? É muito fácil. Por exemplo, aqui temos o layer de canais, podemos incluir um layer, deixem-me ver, de texto, por exemplo, e podemos aqui incluir a dizer atores, ou funções, ou arquétipos. Pronto. Podemos aqui colocar e vamos detalhar o 1, o 2, também estão aqui as personas. Quando estamos a fazer o tal mapa, como eu vos disse aqui na LuxPad, eles têm a possibilidade de fazermos o tal, que é a opção 1 e a opção 2, tudo numa só visão, fica deste género. É preciso ter muita atenção porque são muitos dados, neste caso com 4, são muitos dados e temos de perceber se temos a capacidade para os interpretar e agir sobre eles. Contudo, caso assim o tenham, podem adotar o tal mapa que ao mesmo tempo tem os momentos, tem todos os arquétipos que são relevantes para esta empresa e conseguem fazer todos os pontos com uma visão única. É uma questão de verificarem conforme a vossa realidade o que é que faz mais sentido aí está, para a vossa realidade e o que é que podem ou não podem pôr em prática mais facilmente. Então, Customer Journey está, vamos entrar para o último bloco. Antes de passarmos então à fase de perguntas, que é o bloco de programas de voz de cliente B2B. Como é que então acionamos, como é que ouvimos, como é que medimos a voz de cliente do B2B? Será que é diferente? Bem, então primeiro queria-vos aqui mostrar este diagrama, ao fim e ao cabo, este quadro da Brain & Company. A Brain & Company são os pais do NPS, é das companhias que mais se desenvolveu e se focou na medição e na ação a partir de feedback. E o que é que eles nos dizem e nós acreditamos e também recomendamos? Que as empresas B2B podem aproveitar os insights do cliente para gerar ações de melhoria e construir lealdade da mesma forma que pode as empresas B2C. A mecânica é a mesma, isto é, existe um momento de interação com o cliente. Neste momento de interação podemos identificar inclusive momentos da verdade, momentos de dor, e existe um momento do engage com o cliente onde solicitamos a ele feedback. Com isso fazemos o close the loop, criamos ações e protocolos de ação que realmente reajam a este tipo de feedback que o cliente nos está a dar, e com isto vamos conseguir ter o tal ciclo de melhoria contínua, aprender com aquilo que o cliente nos foi dizendo e voltar à fase inicial. Portanto, vamos aproveitar esta voz de cliente com o objetivo não de métrica, mas de ação. O que é que realmente eu quero fazer com esta voz do meu cliente empresarial? E vamos ver então algumas diferenças. Quando estamos a fazer uma pesquisa de voz de cliente, no caso do B2B, por norma já conhecemos muita informação das empresas. Está disponível online, umas plataformas mais gratuitas, umas mais completas ou não, mas na realidade conseguimos ter o nome das empresas, muitas vezes os dados de faturação, quem é que representa a empresa, quem é que está autorizado a assinar contratos. Esse tipo de informação temos disponível online, coisa que não temos para cliente B2C. Cliente B2C, por norma, temos muito poucos dados, ou inclusive nem conhecemos o cliente, são anónimos, não sabemos quem é que eles são. No caso do B2B, temos, por norma, um número baixo de clientes, centenas ou milhares, e no caso do B2C estamos sempre a falar de questionários e de programas de voz de cliente com muitos clientes para recolher esta informação, milhares ou mesmo milhões. No caso do B2B também,
Em muitos casos existe uma relação estável, ainda há pouco também a Susana estava a falar disso, existe uma relação mais próxima, estável, tem outro tipo de exigência, não é? Este cliente também está à espera, tem uma expectativa diferente. No caso do B2C nem sempre existe, e muitas vezes, se calhar, o mais importante pode ser avaliar até a interação do cliente do que propriamente o seu relacionamento. Os clientes B2B, nesta pesquisa, é uma pesquisa profissional, não é? Tem um tratamento diferente, as expectativas e as exigências deste cliente também são diferentes, e quando estamos a falar de pesquisas de vosso cliente, de clientes consumidor final, não é tão profissional, acaba até por ser um pouco, pode ser muitas vezes até mais informal para conseguirmos recolher esta informação. Vendo a questão das pessoas que nos podem responder aos inquéritos. Como vimos, tendo nós vários papéis, funções, roles, não é? Na realidade, quando enviamos um questionário B2B, deveria ser possível responder cada role em relação à sua função, em relação àquilo que consumiu. No caso do B2C, normalmente pesquisamos só o utilizador final, quem é o usuário, ou até o comprador. A pesquisa de B2B também pressupõe sempre produtos ou serviços mais complexos e, no caso do B2C, um bocadinho menos complexos. Isto são as diferenças quando vamos fazer a pesquisa do B2B. E agora podem surgir a pergunta, ok, Tânia, e usamos a mesma pergunta? Por exemplo, no caso do NPS, usamos qual a probabilidade de recomendar este produto e amigo a um familiar? É isso que vamos então ver. Quando o produto ou serviço é complexo, é provável que alguns stakeholders da empresa tenham, ao fim e ao cabo, um entendimento só parcial. Então, a pergunta da NPS de recomendação geral pode não funcionar tão bem, não é? Temos de fazer, se calhar, perguntas diferentes ou adaptadas ao conhecimento do interlocutor. Vamos imaginar, se eu perguntar a alguém técnico como é que aquele produto ou aquele serviço, aquele software está a funcionar, ele se calhar consegue me dar uma resposta muito clara. Está a ser bom para mim, não está, reconhece valor. Mas se calhar se eu lhe perguntar a nível geral, esta pessoa técnica não faz ideia qual é que foi o preço acordado, se houve condições de pagamento, nunca, por exemplo, chegou a falar com o comercial, portanto não sabe como é que foi a relação comercial, mas se calhar já conhece a parte do serviço pós-venda, porque se calhar já teve um problema com o sistema e já ligou e já conseguiu contactar o apoio ao cliente e com isto dar a sua avaliação e o seu grau de recomendação de uma forma mais ajustada para aquele problema que ele próprio enfrenta. Como é que então podemos mudar a pergunta? Podemos mudar, por exemplo, qual a probabilidade de recomendar este produto ou serviço a um colega da sua empresa? Ou, por exemplo, se uma empresa do setor lhe pedir uma recomendação, qual a probabilidade de recomendar então o nosso produto e serviço a essa empresa do mesmo setor? E aqui conseguimos ajustar a pergunta de NPS à realidade dos clientes B2B. A quem é que devemos fazer estas perguntas, não é? Então, se temos papéis diferentes, pode surgir este tipo de questões, provavelmente até já estavam a fazer. Então, e devemos pedir opinião a todos eles, a todos os diferentes arquétipos que nós temos, consoante a função deles ou consoante o comportamento? Devemos perguntar a todos com a mesma periodicidade? E o questionário é o mesmo? Deixa-me só responder também aqui uma pergunta que acho que pode ser relevante aqui neste caso. A Ana está-nos a perguntar se no B2B também se aplica a noção de NPS relacional e transacional. Sim, aplica-se. Temos que ter em conta é que no transacional, a quem é que nós vamos estar a questionar o transacional? A quem é que nós enviamos? Porque é isso mesmo. O que é que significa há um ponto que vais falar sobre isso. Pronto, sim, a quem, só para estarmos atentos a isto. É já o slide a seguir. Pois, Ana já está a antecipar, mas vamos responder à tua pergunta porque é extremamente relevante e acho que isso é uma das grandes dúvidas que costuma surgir. Sim, pronto, e também vamos responder um bocadinho aqui, não é? Afinal, temos de pedir a opinião a todos eles ou não, se vai ser com a mesma periodicidade, devemos fazer o mesmo questionário a todos eles? E as respostas, será que devem ter todas a mesma relevância? Como é que então vamos calcular o NPS da empresa B2B?
ok? Estas são perguntas que provavelmente se colocam e têm dúvidas e vamos então ver cada uma delas. Devemos pedir a opinião a todos eles? A resposta é sim, claramente. Se estamos ao fim e ao cabo a interagir com diferentes funções dentro da empresa e todos têm o seu papel em algum momento da jornada, é importante entendermos o que é que essa pessoa está a viver e está a experienciar com a empresa. Não quer dizer que depois vá tratar do feedback todo da mesma maneira, mas sim é importante apanhar a opinião de todos os stakeholders, porque vamos ver, no momento da jornada pode ser um stakeholder e no outro stakeholder, então é importante reunirmos realmente e recolher a informação de todos eles. À pergunta, devemos perguntar a todos com a mesma periodicidade? Aqui a resposta já é negativa, não. Devemos mesmo, de acordo com o tipo de cliente, por exemplo, há usuários com contas mais institucionais ou políticas que, na realidade, devemos nos relacionar com eles de uma forma mais periódica. Se calhar não faz sentido perguntarmos todos os meses qual o grau de recomendação, mas se tivermos uma empresa que nos que tenha uma relação connosco muito mais próxima, mais contínua, mais frequente, se calhar aí já faz sentido termos uma periodicidade maior e fazermos essa questão mais vezes, porque acabamos por ter uma relação muito mais próxima e frequente. A questão, devemos fazer o questionário a todos? Devemos fazer o mesmo questionário a todos? Bem, este tema é um tema um bocadinho complexo. Na verdade, sim, não devemos, melhor dizendo, não devemos fazer este questionário a todos, porque aí está, eles não têm a mesma visão. Se a pessoa técnica não sabe como é que recebeu a fatura, se a fatura vem por e-mail ou não vem, se costuma haver problemas ou não, não será de valor para nós que estamos a fazer esse questionário, está a fazer esse tipo de perguntas a uma pessoa que não sabe sequer do que é que nós estamos a falar, não é? Portanto, idealmente deveríamos ajustar a pergunta de acordo com a resposta que a nós nos vai trazer valor e a quem nos vai trazer valor. Todas as respostas têm a mesma relevância? Também não. Nem todas as pessoas dentro da empresa, nossa cliente, acaba por ter também a mesma relevância. Se formos pensar, nem todos têm a mesma influência de compra ou decisão de compra. Portanto, é normal que nem todos possam ter a mesma relevância dentro destas questões, não é? Vamos imaginar, no caso do CEO, que provavelmente é ele que nos adjudica um trabalho ou um serviço ou um produto, pode ter uma relevância maior. Mas também um usuário, se pensarmos que um usuário insatisfeito, que o programa, se for um programa software, se aquilo der muitos problemas, se ele começar a criar muito ruído com isso, também não é bom. Portanto, temos de avaliar aqui qual o grau de relevância que cada um destes papéis tem e depois nas suas respostas de NPS. Então, como calcular o NPS da empresa? Bem, aqui a nossa sugestão é: não devemos nos só basear no resultado de NPS que vamos conseguir. No caso do B2B, temos de fazer aqui uma correlação com outros indicadores de negócio e só assim é que vamos conseguir ter uma verdadeira ideia e medir qual é que é este impacto na experiência e na recomendação. Podemos, por exemplo, nós aqui sugerimos tentar calcular em função do seu papel e da função, como há pouco até a Susana também estava a dizer, é capaz até de ser mais relevante percebemos qual o NPS do usuário do que se calhar o geral da empresa, porque mais uma vez nós queremos ouvir a voz do cliente para melhorarmos, para termos ações de melhoria e não só por ter um indicador chamado, para colocar nos quadros da empresa ou para partilhar no e-mail. Queremos ter um NPS para tomar ações. Portanto, se calhar pode ser mais relevante ter o NPS em função do tal papel, se é o usuário, se é o CEO, do que se calhar o geral, ok? E deixo-vos aqui também esse ponto. Em relação à frequência, como eu estava a dizer que vinha aqui no slide a seguir, tem a ver então com a recomendação de frequência. Isto porque, mais uma vez, o estudo da Associação DEC, trago-vos aqui este quadro, em relação à Espanha, mas mais uma vez acreditamos que muito similar à tendência também em Portugal. E o que é que nós vemos? As empresas B2B e B2C, que têm aqui 48% e 28% de uma periodicidade
menor, isto é, mandam ou todas as semanas ou mensalmente. São empresas que já estão habituadas a enviar massivamente para clientes B2C e isso nota-se claramente aqui que acabam por, já com essa experiência, também influenciar no envio de questionários B2B. Em contrapartida, as puras B2B ou as B2BC, sentimos aqui e vemos aqui que são empresas que, na realidade, se juntarmos os 18 com 46 e os 6 com 55, estamos quase a falar de 2/3 do resultado, que são empresas, então, que estão a enviar trimestralmente e anualmente. Qual é a nossa recomendação? Vamos aqui dividir, então, por 3, pode ser por mais, depende daquilo que for o caso. Vamos ver aqui. Decisor, um C-Level, por exemplo, se calhar deve receber entre 1 a 2 vezes por ano. Não é algo que, se calhar, deva estar sempre a receber. Contudo, um influenciador, e um influenciador estamos a falar daquela pessoa que pode ser um diretor comercial, pode ser um diretor técnico, pode fazer sentido no final de cada momento da jornada, não é? Se ele adjudicou, ok, então se calhar mandamos para essa pessoa que nos adjudicou perguntar como é que correu este seu momento de adjudicação. Foi fácil, não foi fácil, recomenda, não recomenda? Recebeu a primeira fatura, vamos perguntar à contabilidade. Como é que correu este momento? Receberam bem a fatura? Não? Foi pelo canal correto? Tinham dúvidas? Está tudo muito claro? Portanto, aqui podemos fazer no final de cada momento da jornada. Em contrapartida, os usuários, que era aquilo que ainda agora estávamos, acho eu, a falar, podemos entrar então com o nível transacional, dependendo daquilo, dependendo do que estão a fazer, da interação que seja relevante, podemos acionar logo um transacional. Será que respondi? Espero que sim. Susana, depois quando Sim, eu acho que estou aqui, sim. Acho que sim, acho que ficou mais claro, mas então também, Ana, conversamos um bocadinho no fim. Okay. Mas só para reforçar mais uma, que isto serve-nos para olhar para o journey e compreendendo a experiência dos nossos clientes, vamos perceber os momentos em que um é mais importante um influenciador e que um decisor é mais importante. Portanto, e isto, mais uma vez, trazendo um bocadinho as personas e o journey, para depois usarmos a VOC e compreendermos onde é que nós vamos medir e como é que vamos medir. Isso. Olha, só aqui um ponto em relação à integração de dados operacionais. Como eu vos tinha dito, no caso do B2B, muitas vezes até temos mais informação do que no caso do B2C, que é a informação que está disponibilizada online, como o nome, o número de decisores, quem é que pode assinar, quem é que não pode, faturação, esse tipo de informação. Esse tipo de informação é muitas vezes informação operacional da própria empresa, não é? Então, aqui muito importante para conseguirmos tirar conclusões e insights válidos é agregar esta informação que temos sobre o nosso cliente, tanto a informação operativa, que é o All Data, como a informação de cliente, isto é, quando o cliente nos dá uma resposta a um questionário e com isto conseguimos perceber qual o seu nível de satisfação e qual o seu feedback, deve estar integrado com outros dados operacionais do cliente para assim conseguirmos ter uma visão geral e holística quem é este cliente e o que é que estes dados nos estão a trazer sobre ele, ok? Aqui não é só no B2B, isto é uma questão importante e também temos visto, de certa forma às vezes fragmentante, porque existe cada vez mais dados de cliente, mas de facto não estão reunidos numa só plataforma e com isto não se está a conseguir tirar o valor e as ações necessárias, porque não estão integrados. Aqui queremos fazer esse reforço de integrar e de considerar estas duas fontes de informação para conseguir tirarem conclusões mais produtivas e eficientes. A nível de canais de distribuição, quando estamos a fazer então a recolha de voz de cliente no caso do B2B, o e-mail continua claramente a ser o canal mais utilizado, de facto é o canal mais barato, mais eficiente, inclusive é menos intrusivo. Portanto, no B2B é também o canal mais utilizado. Queria aqui só dar a nota, a questão de entrevistas telefónicas e entrevistas presenciais têm na mesma valores altos, e isto porque também, como falámos, estes clientes são exigentes, têm uma metodologia diferente, não é fácil sair para ir fazer um questionário, portanto muitas vezes temos de ser nós, em momentos mais individuais e personalizados, a conseguir esta informação, e claramente isso vê-se aqui com os 57% e com os 43%, que ainda há muita informação a ser recolhida o ano to ano. Uma coisa que é importante também aqui no B2B
é nós olharmos para a fadiga do questionário do nosso cliente, porque muitas vezes eles são muito acessíveis, ou seja, é fácil muitas vezes nós até conseguirmos chegar aos nossos clientes e chegar, e muitas vezes o que há, e isso é preciso dessa estruturação, não haver uma gestão de quem é que vai falar com o cliente, porque às vezes até os clientes que são mais próximos e estão mais acessíveis, nós fazemos-lhes mais perguntas e vamos falar mais com eles. Então é muito, e vários departamentos da empresa querem falar, querem escolher a voz. Então é importante, aqui é muito importante, como muitas vezes até temos um número limitado de clientes, perceber bem as regras de quarentena, estabelecer regras para não cairmos na fadiga de estar sempre a perguntar ao cliente, e, portanto, criar essa estrutura do programa de recolha de voz de cliente é muito importante, porque nós já vimos casos de clientes que, como isso não é uma regra, e os clientes são sempre acessíveis, há um abuso, não é um abuso, é um excesso, há um pensamento, um excesso, e caímos nesta fadiga de questionar o nosso cliente pela facilidade e talvez que está acessível, não é? Certo. E é isso mesmo, essas regras. Susana, dentro do que tu estás a dizer é isso mesmo, aqui na parte de como ativar então o programa de VOC, a questão do close loop, é importante então desenhar estes protocolos para acionar feedback, dependendo tanto do próprio cliente, não é? Mas também com esses tais critérios e regras para não estarmos a fazer vezes demasiadas, não é? E o que é que quer dizer então com isto, desenhar protocolos e acionar feedback para gerir os tratores e não só, ainda podemos ir mais longe e na realidade podemos gerir os neutros e os promotores, mas se ainda não têm nada, vamos começar com os tratores. E desenhar estes protocolos de feedback é importante, porque, por exemplo, se tivermos aí está um CEO que é um detrator, idealmente nós deveríamos ter capacidade de acionar um protocolo onde quem contactasse este CEO fosse a um nível equiparado dentro da nossa empresa, não é? Portanto, se foi um CEO que deu uma nota detratora, deveríamos conseguir alguém do mesmo nível do nosso lado ligar para este cliente. Se calhar se for um detrator, um cliente usuário, se calhar pode ser outro tipo de pessoa com outro tipo de ações a contactar este cliente. Portanto, aqui também, mais uma vez, a importância de, ao conhecermos os nossos clientes e conseguimos aqui segmentar de acordo com vários arquétipos, conseguimos no close the loop, isto é, quando ouvimos o feedback e queremos tomar ações, conseguir ajustá-las entendendo quem é que nós temos à nossa frente. Outra coisa também importante, também já falámos sobre isto, a questão dos dashboards de distribuir a voz de cliente por toda a organização. Falámos em relação aos customer journeys, em relação aos arquétipos, e mais uma vez aqui, o que queremos é que vocês fiquem com isso bem cientes, que é importante construir, ao fim e ao cabo, painéis de informação, com tabelas, com gráficos, que nos permitam mostrar a informação relevante do cliente a várias áreas da empresa e, inclusive, a poder criar alertas de feedbacks relevantes. Vamos imaginar, se há um cliente que dá um alerta de uma característica ou de uma funcionalidade de um produto, será interessante que este alerta de forma automática crie um ticket para o Product Manager para que possa logo ver o que é que se está a passar com este produto e possa inclusive pensar se faz sentido fazer aqui alguma ação de melhoria. Em relação ao Economics, é importante procurar aqui correlações também entre as diferentes partes interessadas e alguns indicadores financeiros. Como é que se comportam os tratores, os neutros e os promotores? Vamos imaginar, se eu tiver, isto até podem fazer com um quadro e colocam detratores, neutros e promotores. E colocam, por exemplo, a faturação anual e a percentagem de churn, isto é, a percentagem de pessoas que não continuam com vocês, não é? E que se vão embora, isto se for um serviço permanente. É importante verem, ok, então destes detratores, qual é que é o valor de faturação anual, estes neutros, quanto é que me dão de faturação anual e os promotores também. Vocês aí conseguem logo ver que provavelmente os promotores trazem um valor maior para a empresa e têm um nível menor de churn. A diferença entre um e o outro vai-vos dizer qual é que é, ao fim e ao cabo, o que é que vocês ganham em transformar um trator por um neutro ou um neutro por um promotor. E nesse quadro podem fazê-lo por neutros, promotores e podem inclusive depois fazer então por personas para conseguirem descobrir qual o valor dos vossos resultados de medição de cliente. Dúvidas?
Não? Vou continuar. Aqui o plano de experiência de cliente, então, para empresas B2B, só reforçar aquilo que vimos há pouco, não é? Utilizar o framework CXM da ISO. É importante nesta fase, não entendo, quando queremos fazer então este plano de gestão de mudança também de experiência, o primeiro passo é um diagnóstico. Para fazer este diagnóstico, mais uma vez, podem recorrer a este framework e, de acordo com estas peças, a peça do cliente, o que é que fazem com a marca, o que é que fazem com o produto, com a interação, que estratégia, que pilares estes que estão aqui à volta, não é? O que é que vocês fazem? Comecem com um framework. É o conselho que vos damos se querem realmente fazer esta transformação e querem criar esta experiência de cliente B2B, comecem com um diagnóstico. Depois de terem o diagnóstico, temos aqui, para vos mostrar também que podem depois ficar com isto, um roadmap, que mais uma vez, vos digo, é idêntico ao do customer, é um idêntico ao consumidor final, contudo, aqui o que é diferente? A forma como é que fazemos isto, não é? Começamos com o alinhamento organizacional, entender muito bem o que é que o cliente pretende, fazemos a análise de experiência do vosso cliente e do colaborador e aqui utilizamos estas técnicas que vimos hoje, que são um bocadinho diferentes então das do customer de B2C. Fazemos os arquétipos em função a B2B e desenhamos o Customer Journey e a partir daí começamos então nesta fase de desenho, primeiro escutamos, depois aprendemos e desenhamos para por fim então transformar. Muito importante, depois ter forma de medir, não é? A medição, definir os sistemas de gestão e de governance, isto é, quem é que vai fazer estes projetos, quem é que vai gerir isto, quantas pessoas é que ficam na equipa, esse tipo de questões mais operacionais e sempre alinhado a uma transformação de cultura, de experiência neste roadmap. Por fim, depois disto tudo, o que é que então, Tânia, depois de sabermos isto tudo, nos mostrar como é que eu posso fazer os arquétipos, como é que eu posso fazer o Customer Journey adaptado a B2B, quais são as diferenças entre B2B e B2C, sai deste webinar e o que é que eu posso fazer? É isso que agora vos deixo aqui. Há algumas ações concretas que podem fazer. Podem convocar uma sessão com os principais stakeholders, realizar um workshop, uma palestra, ao fim e ao cabo, dinamizar e mostrar o porquê que é importante pensar no Customer Experience, podem-nos mostrar, inclusive, este webinar, podem criar uma sessão de trabalho, desenhar uma jornada, arquétipos, deem asas à vossa imaginação. O que é que também podem fazer? Desenvolver, então, uma ferramenta de medição de VOC que, ou se não tem, se já tem, é importante então gerar insights e ter uma visão objetiva da experiência que queremos dar, ok? Neste ponto aqui, se vocês já recolhem VOG, é importante conseguirem perceber, se vocês já recolhem voz de cliente, é importante vocês perceberem o que é que estão a fazer com isso. Se ainda não recolhem, é a altura de começarem a recolher. O terceiro ponto é participar nestes webinars da ISO, tenho a certeza, são conteúdos muito ricos que podem vos ajudar a sair daqui e a começar a implementar amanhã com as vossas equipas. Portanto, participem nos webinars da ISO. A Susana, inclusive, depois pode deixar aí no link ou no YouTube, quando ficar a passar para o YouTube, o link dos webinars que temos da ISO de Portugal, onde podem descobrir as tendências também que estão no Customer Experience para este ano, entre outras coisas, e que de certeza que vos vão dar conteúdos que sejam muito ricos e úteis para conseguirem desenvolver o vosso plano de gestão de experiência de cliente. E com isto, acabamos. Agradeço imenso. Vamos ver então se temos dúvidas ou questões. Esperar um bocadinho, também ultrapassámos um bocadinho a hora, mas isso acabamos sempre por acontecer, que isto, os participantes que ficam também já sabem que podem receber o vídeo depois, mas nós entusiasmamos, conversamos, vamos sempre acrescentando um bocadinho, como temos uma paixão tão grande por estas áreas, é sempre normal que nos entusiasmemos e queremos partilhar esta nossa paixão por estas áreas. Não sei se temos algumas dúvidas. Se não temos questões, resta-nos desejar um bom resto de serão e têm os nossos contactos e qualquer questão também temos sempre os nossos e-mails disponíveis e o LinkedIn e esperamos por vocês nos próximos webinars. E é muito bom ver também alguns dos nossos clientes
aqui na lista de participantes, a também explorarem um bocadinho outros temas. É sempre bom ver caras novas e caras conhecidas na audiência, apesar de só vermos os nomes. Obrigada. Boa. Obrigada, um beijinho. Resto, boa noite. Boa noite. Oh, agora. Tem a certeza que deseja interromper a gravação na nuvem?